acima da meta. Bom, vamos lá, né? Vamos repercutir um pouco mais sobre estas falas de Jeremy Powell agora, 11 horas e 36 minutos. Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, chegando na nossa programação. Não é quarta, né, Gustavo? Hoje terça-feira. Gustavo sempre vem às quartas, estamos em sintonia, por sinal. Bem-vindo, bom dia. Muito bom dia para vocês. Obrigada. Gustavo, parece que as falas aqui de Jeremy Powell não trouxeram tanta repercussão ali no mercado de ações. O Felipe até estava dando um pouco mais de um panorama das Treasuries, mas ainda nenhuma sinalização muito clara. Como você enxerga aí, de fato, foi mais do mesmo? Foi para ser realmente bem pragmático, não trazer nenhuma volatilidade excessiva. Ele já trouxe na última fala, no último evento com a Christine Lagarde, uma fala um pouco interpretada como mais dovish. Eu imagino que com os dados de inflação o mercado vai reagir e aumentar, se confirmado, com essa inflação indo para baixo, as expectativas de setembro, e vai ficar para lá no evento de Jackson Hole, talvez a grande sinalização em agosto, se setembro estiver de fato viva ou não, se ele quiser tirar totalmente da mesa essa possibilidade. Mas quando a gente olha as projeções de inflação para os Estados Unidos, elas são em queda ao longo do segundo semestre, chegando no final do ano bem perto da meta de 2%, aí no primeiro trimestre volta a subir, mas em uma trajetória que, obviamente, se for concretizada, ela agrada muito qualquer que seja o analista de mercado em termos de possibilidades de corte de juros. Mas é isso. Hoje a gente até teve dados de preços de veículos usados em queda. Os Estados Unidos vai continuar com uma dinâmica de economia ainda muito forte, mas a gente torce para que com preços um pouco mais contidos. Ô Gustavo, ontem a gente estava até comentando, né, conversando com o Alexandre Espírito Santo, e ele falando que é difícil na história não ter uma curva invertida sem uma recessão, que isso acontece nos últimos eventos que isso aconteceu, veio uma recessão nos Estados Unidos, mas a gente não está com isso no radar, efetivamente, para acontecer. Por mais que a curva esteja invertida já há algum tempo e a gente tenha visto esse movimento, está meio fora do baralho essa questão da recessão, mas que historicamente isso acontece. Quão prejudicial ou quão ruim seria para um mercado essa situação de surpresa ou de uma hora para outra, um pouso não tão suave assim da economia americana, tendo em vista que parece que a gente está num cenário onde todo mundo está falando desse pouso mais suave, dessa tranquilidade, dessa convergência, sem uma ruptura muito grande. Perfeito. Eu acho que se acontecesse uma ruptura grande, obviamente, a economia americana sentindo bastante, o resto do mundo sente bastante, o Brasil sente bastante, porque exporta menos para os Estados Unidos, é a maior economia do mundo e bem relevante. Se a gente tem uma turbulência no mercado de capitais americano também, as empresas, elas fazem menos negócio em outros locais, elas investem menos, isso vai acabar sendo sentido se isso acontecer. Mas, obviamente, o que a gente viu da pandemia para cá foi o primeiro choque inicial com uma recessão gigantesca no mundo, depois uma recuperação bem intensa. E de 2021, 22, 23, eles tiveram um crescimento até acima do esperado, muitas vezes surpreendendo, e foi desacelerando ano após ano, e esse ano, mais uma vez, a expectativa é de uma desaceleração, e ano que vem também. Lembrando que nas teorias macroeconômicas, a estimativa é que os Estados Unidos deveria crescer a 2% no chamado steady state ao longo prazo. Isso está se convergindo, está acontecendo. Imagino que ainda é o cenário base de muita gente, que eles continuem crescendo de forma cada vez menor ao longo dos próximos anos. Voltando à primeira pergunta da Paula, o grande desafio é a questão de inflação. Hoje a gente teve uma pesquisa dos pequenos negócios lá nos Estados Unidos mostrando que dos menores negócios, a federação, 22% tiveram que, na última pesquisa para essa, dar aumento salarial por conta de pressões de inflação nos seus funcionários. Isso ainda é um tema nos Estados Unidos, por mais que o mercado de trabalho já esteja descomprimindo, mas ainda está abaixo do chamado pleno emprego. Gustavo, falando em inflação, saindo dos Estados